Olá pessoal, nessa aula nós falaremos sobre raiz quadrada aproximada de um número racional. Na aula anterior nós estudamos a raiz quadrada exata de um número racional. Mas e os números que não têm raiz quadrada exata? Como fazer? Então nós vamos ver aqui como fazer a aproximação da raiz quadrada de um número quando essa raiz quadrada não for exata. Vamos observar aqui na calculadora alguns números que não são quadrados perfeitos, que não têm raiz quadrada exata. A gente sabe que o número 4 tem raiz quadrada exata, é 2. O número 9 tem raiz quadrada exata, é 3. O número 49 tem raiz quadrada exata, que é 7. Mas qual seria a raiz quadrada do número 5? Observe que nós temos aqui 2,23, 60, 67 e uma infinidade de números, que foi até enquanto coube no visor da calculadora. Observe a raiz quadrada de 10. Acontece a mesma coisa, dá 3,16, 22, 77 e segue. Enquanto coube na tela da calculadora, apareceu número. Então veja bem, os números que não têm raiz quadrada exata, sempre vai acontecer isso aqui. Vai ter uma infinidade de números após a vírgula. Então, é impossível escrever todas essas casas decimais. Então, a gente vai fazer uma aproximação. Vamos tomar, por exemplo, o número 18. Qual a raiz quadrada de 18? Veja bem, o número 18 ele está próximo de 16, que a raiz quadrada é 4. Ele é maior que 16, mas ele é menor que 25, cuja raiz quadrada é 5. Então, com isso, a gente vai perceber que a raiz quadrada de 18 é um número que está entre 4 e 5. Então, vamos começar a testar com uma casa decimal. Se eu pegar 4,1 e elevar ao quadrado, nós vamos encontrar 16,81. Se a gente pegar 4,1, 4,2 e elevar ao quadrado, nós encontramos 17,64. Agora, se eu pegar 4,3 e elevar ao quadrado, nós vamos encontrar 18,49. Então, perceba que quando eu pego 4,3, eu já tenho um número maior do que 18. Então, aproximando para baixo, nós vamos ter que a raiz quadrada de 18 é 4,2, porque quando eu elevo ao quadrado, eu encontro 17,64. Se eu pegar 4,3 e elevar ao quadrado, já vai dar 18,49, que já é maior do que 18. Então, se eu quiser aproximar com uma casa decimal, o número mais próximo é 4,2. Aqui eu estou fazendo uma aproximação por falta. Eu poderia fazer uma aproximação por excesso, onde eu pegaria um número já, o primeiro número com uma casa decimal, que elevado ao quadrado já vai passar de 18. No caso é 4,3. Mas a gente costuma... É mais usual utilizar a aproximação por falta. Então, nesse caso, a raiz aproximada é 4,2. Mas a gente pode tentar aproximar mais essa raiz quadrada se a gente acrescentar o número de casas decimais. Por exemplo, se a gente tiver duas casas decimais. Então, eu já sei que é um número que vai ser maior do que 4,2 e menor do que 4,3. Então, começando com 4,21. Então, veja que eu acrescentei o 1 aqui depois do 2 e elevei 4,21 ao quadrado. Obtemos 17,7241, menor que 18. Se eu pegar 4,22 e elevar ao quadrado, eu vou ter uma... Vou me aproximar um pouco mais de 18, mas ainda não deu. 17,8084. 4,23 ao quadrado, nós vamos ter 17,8929. Está ficando mais próximo. Cada vez que eu aumento um número aqui, na casa dos centésimos, eu me aproximo mais
do 18. Se eu aproximar um pouco mais, 4,24 ao quadrado, nós já vamos ter 17,9776, muito próximo de 18. Veja o que acontece se eu acrescentar, trocar o 4 aqui pelo 5. 4,25 ao quadrado já vai dar 18,0625. Veja que aqui já passa. Então, aproximando em duas casas decimais, eu tenho que a raiz quadrada de 18 é aproximadamente 4,24. Nesse caso, nós estamos aproximando para menos. Então, nós temos aqui que o valor mais próximo da raiz quadrada de 18, com duas casas decimais, é 4,24. Então, concluindo isso aqui, considerando sempre o menor valor, nós podemos dizer que a raiz quadrada de 18 é aproximadamente 4,2, com a aproximação até a primeira casa decimal. 4,2 se eu usar apenas uma casa decimal. E se eu quiser uma aproximação até a segunda casa decimal, eu vou ter 4,24. A gente poderia procurar com 3 casas decimais, 4 casas decimais, mas essa conta não terá fim. Eu posso acrescentar quantas casas eu quiser e eu vou ter sempre, não vou achar um valor exato. Por isso a gente diz que essa raiz quadrada é aproximada, porque não vamos ter um valor exato. E para finalizar aqui esta aula, eu quero só pensar sobre essa questão. Qual o número inteiro mais próximo da raiz quadrada de... Coloquei aqui alguns exemplos, 27, 99 e 150. Nesse caso aqui, eu quero encontrar um número inteiro que seja mais próximo dessa raiz quadrada, porque às vezes é conveniente que a gente tenha uma aproximação com o número inteiro. No caso, qual é a raiz quadrada aproximada de 27 sem usar casas decimais, usando apenas um número inteiro? Observe que 27, o número quadrado perfeito mais próximo de 27 é 25. E a raiz quadrada de 25 é 5. Então, veja bem, eu posso dizer que o número inteiro que mais se aproxima da raiz quadrada de 27 é 5. Exatamente porque 25 vezes 5 é 25. Agora, no caso de 99, qual seria o número inteiro mais próximo da raiz quadrada de 99? Veja, eu posso dizer que é 10, porque 10 vezes 10 dá 100. 100 está muito próximo de 99. Se a gente fizer a aproximação para o menor valor, seria 9, só que 9 vezes 9 dá 81. Está bem ainda distante de 99. Então, o valor nesse caso, o valor mais próximo, seria um valor aqui em excesso, que é o 10. Então, a raiz quadrada de 99 vai estar muito próxima aí de 10. Depois nós vamos calcular essas raízes quadradas para fazer a comparação. Qual a raiz quadrada aproximada de 150? O número 150 está entre dois números quadrados perfeitos, que são 144 e 169. A raiz quadrada de 144 é 12. A raiz quadrada de 169 é 13. Como o 150 está mais próximo de 144 do que de 169, eu digo que a raiz quadrada de 150, o número inteiro mais próximo vai ser 12. Exatamente porque 150 está mais próximo de 144, que é quadrado perfeito, do que de 169. Agora, observe na calculadora essas raízes quadradas. Vejam, a raiz quadrada de 27, que foi o que nós pegamos primeiro, a raiz quadrada de 27 na calculadora, nós vamos ter 5,196152. Veja que eu tenho aqui uma infinidade de casas decimais, então está bem próximo do 5. A raiz quadrada de 99, que é o outro número. A raiz quadrada de 99
é 9,949874, ou seja, está bem próximo de 10. E a raiz quadrada de 150, 12,2474, ou seja, o número inteiro mais próximo nesse caso é o 12. Então, assim a gente encerra essa videoaula sobre raiz quadrada aproximada de um número racional. Bons estudos e até a próxima aula.